Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre perfis e trajetórias de vida. E a ideia é trocar informações a partir das histórias de cada um e transferir para você em casa para que possa colaborar com a sua forma de visão de mundo. E a gente vai trocar essas informações hoje e essas histórias de vida com João Flávio Lima, que tem relação direta com o rádio e com as histórias de comunicação através dos nossos ouvidos, e nós vamos entender por quê. Ele é paulistano, viveu lá até os 18, João. Obrigado por sua presença aqui. Perfeito. Olá, Nelson. Olá, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É isso mesmo. Até os 18 anos e depois vim para Bauru para estudar e já me considero um bauruense. Qual a memória afetiva que você tem da São Paulo que você conheceu na infância e adolescência? Das melhores, né? Das melhores. Crianças, a época que as crianças dominavam as ruas, né? Brincavam, a rua era das crianças, né? E infância na casa do meu avô, Flávio, tão querido, minha avó Tereza, enfim, as ruas do Ipiranga, aclimação, Parque da Aclimação, enfim, toda aquela atmosfera de amigos tão queridos, meus irmãos. Enfim, uma infância livre, uma infância de muita paz e liberdade. Uma pergunta da árvore genealógica do Câmara Livre. João Flávio Moraes de Lima. De quem é o Moraes e de quem é o Lima aqui? O meu avô, né, Flávio, então é Flávio Moraes e João Lima, então as duas pontas são do meu pai, o João Teixeira, grande amigo, inclusive, e Flávio Moraes, do meu avô falecido já. No seu caso, fica muito mais fácil a pergunta e a conexão com a resposta. Por que o rádio? Cresci ouvindo rádio, né? Tinha essa referência na minha casa. O rádio era muito presente, acho que muito mais presente nas casas. Hoje ele está muito mais presente no ir e vir, né? Nos carros, enfim, nos fones, no ônibus, no metrô. E a gente ouvia muito rádio, né? Pela manhã, à tarde, enfim. Mas muito rádio noticioso, né? Um rádio jornalístico, o Pulo do Gato, aqueles programas da manhã. Isso eu cresci e tenho essa memória bem clara. E o futebol, né? A transmissão, a gente não tinha TV a cabo, então acompanhava muito futebol via rádio, imitava os locutores, queria ser repórter de campo, então tinha essa referência muito forte. E anos mais tarde, até por influência do meu irmão mais velho, Luiz, que ouvia muito rádio, rock principalmente à época, e eu comecei a me interessar, sempre me interessei pela linguagem, mas a música no rádio ela soava diferente. A questão da surpresa, né, os locutores, ela tinha uma outra moldura. Então... Que sintonia tocava na tua casa? Eu estou falando da música, aí vale o rádio, os discos, do período em que você era menino, jovem, e estava acompanhando o que colocavam para você ouvir, antes de você ainda ter o seu próprio setlist. Olha, bastante coisa. Essa questão do rock era presente, né? A minha adolescência e primeira juventude foi marcada pelo rock nacional, mas um pouco antes pela MPB muito forte. Minha mãe ouvia muito a Eldorado à época. A Eldorado sempre teve um repertório voltado à música brasileira. E combinado a isso, os discos de Luiz Gonzaga e Roberto Carlos, né? Em casa, que não parava, né? Meu pai, fã dos dois, e eu ouvia exclusivamente os dois, era uma coisa incrível. Tinha um pouco de Jackson do Pandeiro, outras referências nordestinas, né, que meu pai é alagoano, mas geralmente Gonzaga, Roberto, e a minha mãe tinha esse lado mais Chico, Djavan, Caetano, Gil, então essa fusão foi interessante. Tem uma tese de doutorado de uma esposa de um colega nosso da área de comunicação, a Flávia Asbar, que fala da questão dos estímulos multiculturais na primeira infância, chamada a partir dos 7 anos, e de que ela é fundamental para fazer com que, a despeito do funk, por exemplo, e do hip rock que está na periferia, com todo respeito à questão do gênero, sem juízo de valor, que esta fase é fundamental para esses estímulos que ela coloca no estudo dela de pesquisa de doutorado, para que esses meninos possam depois escolher os seus próprios sons, e isso vai fazer uma eclosão multicultural por algum caminho. O que você pensa a respeito disso em razão da sua história? Sensacional. Eu não li o trabalho da Flávia, a conheço, mas não conheço o trabalho. Mas eu imagino que repertório nunca é demais, né? E se a gente puder... Isso é até um fato interessante,
trabalhei isso num programa recente do Música Ligeira. A gente tem o costume de achar que essa geração recente, de crianças, né, sabe tudo. É bem comum ouvir essa frase, né? Ah, eles já nascem sabendo tudo, meu filho sabe tudo. E isso é um grande erro, que nós estamos aqui, nós não teríamos acumulado todo esse conhecimento ao longo de vários anos para achar que o seu filho de 5, 6, 7 anos saiba tudo, né? Isso é uma incongruência. Então, geralmente ele define os gostos culinários, ele define os gostos musicais, os programas televisivos, os passeios. Há uma ditadura, isso gera um mimo. As crianças têm nascido cada vez mais, ou têm se desenvolvido de maneira cada vez mais mimada. E a parte desse repertório que a gente construiu com tanto esmero, né? Então parece que o rompimento com as tradições é a tônica dessa contemporaneidade. Isso sim é um grande perigo. Mas repertório nunca é demais. E o contato com a música brasileira, que é tema de estudo no mundo todo, não podemos prescindir desse tema que é tão caro. Então, negar o Brasil também está na moda, né? Através, enfim, dessa crise de gestão que nós vivemos atualmente, mas que essa crise, infelizmente, termina penetrando nas manifestações culturais e artísticas, o que é um erro. Se a gente conseguir separar, eu acho que a gente caminha bem. Vou fazer um recorte por natural provocação intelectual. Daria só um programa, um recorte que eu vou fazer, vou pedir perdão por ele. Nós tivemos fases específicas da música popular brasileira, que você gosta tanto e pesquisa, que fizeram rasgar o sangue dos nossos problemas sociais, da década de 70, enfim, uma situação bastante específica. A música popular brasileira atual faz crítica a esse problema que está ao nosso redor, ou ela não? Ela vive uma outra fase sobre esse ponto de vista? Ela é muito plural, né? Muito ampla. Então, claro, há quem faça, e eu imagino que o hip hop seja o representante mais legítimo nesse momento, né? Até pela sua tradição urbana, essencialmente, de trazer os problemas urbanos, que fora essencialmente periférico, mas hoje não. Hoje eu acho que ele já penetrou em todas as camadas sociais e termina fazendo essa função muito bem, inclusive penetrando na música popular, né? É muito raro você não enxergar uma parceria entre o hip hop e a música popular. Tá aí o Emicida, tá aí o Criolo, tá aí o Rashid, enfim, vários representantes legítimos dessa linguagem. Então o hip hop tem feito isso sim, tem colocado o dedo na ferida de várias questões e vai além, né? Não só de questões políticas, ideológicas ou questões de problemas urbanos, sociais, mas de questões existenciais, questões ligadas a questões emocionais, psicológicas. Então acho que o hip hop, fora esse universo da canção brasileira, termina fazendo muito bem esse papel. Acho que é um representante legítimo nesse momento da história. Outro recorte. As pessoas ouvem rádio agora, como o produtor olhando para o horizonte do João Flávio paulistano que estava ouvindo o que tinha em casa. Ouvem rádio do mesmo jeito? Você falou do ir e vir aqui, de outras formas, tem as plataformas tecnológicas. Exato. De que forma isso mudou aquilo que você ouvia com a situação atual que você tem até internamente como produtor de resposta? Penso que o rádio hoje, a linguagem radiofônica, ela se prolifera e termina penetrando em outras plataformas, né? Você tem o podcast, você tem a própria, o rádio filmado, né? Que é um outro fenômeno também, a TV Câmara trabalha assim, a cultura, enfim, outros programas, o próprio Pânico até, né? O rádio filmado. Então a linguagem radiofônica, ela penetrou em outras plataformas, isso é inegável e não tem mais como voltar atrás, né? Mas o ir e vir acho que termina ainda sendo, né, como as cidades ficam bloqueadas em alguns momentos, né, colapsadas pelo trânsito, pela quantidade de carros, o rádio termina sendo uma fuga interessante, ou uma companhia, melhor dizendo, interessante, porque traz notícias, porque traz informações climáticas, informações sobre o trânsito e tal. Agora a questão musical, realmente, ela foi diminuindo com o passar do tempo. As playlists com o fenômeno MP3 passaram a ser a tônica também do momento. E as plataformas digitais de streaming também, que hoje estão estourando. Mas eu imagino que com essa ampliação da internet, né, e os carros e os celulares, os dispositivos móveis, com essa função
certamente o rádio vai ter uma penetração maior, né? Uma vez você possa acessar rádios de São Paulo, por exemplo, que eu tenho uma ligação enorme, mas rádios de Nova York, a BBC Londrina, enfim, essa convergência midiática tende a funcionar de uma maneira mais positiva. Eu digo convergência porque o rádio com imagem, a mesma história que é contada na rádio é contada na TV e é contada no outdoor, e, enfim, é a tônica, né, dos nossos tempos. Você tem um programa há mais de 11 anos e um deles que você assina, Música Ligeira, e para quem ainda não sabe, vou pedir para comentar, porque eu achei riquíssima a questão do nome em torno de Adorno, para a gente não ficar só com uma visão ligeira na cabeça em relação ao nome. Tem uma das definições, né? Tem o erudito ligeiro, que seria uma música erudita mais palatável, e o Adorno, Teodoro Adorno, tem essa definição de que a música ligeira seria toda a música que não componha, que não faça parte do repertório erudito. Então, uma música mais acessível, né? A música acessível da época que virou a música popular. Então, as vibrações do repertório popular é que costumo usar como mote do programa. A gente comentava aqui, antes de gravar, que eu já tinha feito uma observação sua, até por curiosidade natural, de gostar de beber dessa fonte, que é enxergar o disco, a sua concepção das suas linguagens, que estão lá nas formas dos arranjos e daquilo que o autor pretendeu transferir de informação, que é natural ouvir sobre esse ponto de vista, no caso da comunicação, do jornalismo. Aí você falou da sua fonte de pesquisa, que é muito menos do ponto de vista de conteúdo. A web, por exemplo, pode funcionar como um suporte do que a história que está grafada naquele disco. Sem dúvida. Grafada e registrada, né? Então o som já diz muito. Perfeito. A sonoridade, a timbragem, ele já determina épocas em geral. Claro que tem álbuns atemporais, você pode se enganar com isso também. Mas as informações ali contidas verbais, né, as grafadas, são muito importantes. A gente tem uma fase de ouro, só para citar um exemplo, da música brasileira com a Odeon, né, no meados dos anos 60 até a entrada dos 70. O Odeon é anterior, mas essa fase é muito emblemática, que tem textos belíssimos, né, de grandes jornalistas da época, pesquisadores, né, que Ronaldo Boscoli, por exemplo, é um que era letrista, mas que escrevia com frequência nas contracapas desses álbuns, né. E eu termino me nutrindo muito desses textos para me projetar aquele momento, né, porque a internet, fantástica, uma ferramenta imprescindível, mas que a informação é tão intensa, há essa sobredeterminação informacional, você termina até se perdendo, como eu vou abordar, qual abordagem usar, porque são muitas abordagens. Então eu prefiro usar essa fonte inesgotável, que é a ficha técnica, por exemplo, que é um outro que a gente citou aqui antes, né? Quais músicos tocaram, e você descobre que aquela, por exemplo, banda de base da Elis Regina, era a mesma que gravou os primeiros discos do Djavan, exceção feita ao César Mariano, por exemplo. Então a cama de bateria e baixo, você sente aquela cama nas primeiras gravações do Djavan, Flor de Lis, Muito Obrigado, aquelas coisas. Poxa, que balanço bacana. Que isso tá lá e tá aqui. Tá lá e tá aqui, e tem num outro disco ali, enfim, de um outro artista, né, da mesma época, o Luizão Maia, né, que é o caso do baixista, que som de baixo. Ah, esse som é um baixo do Luizão. Então você começa a identificar isso em vários álbuns, e isso é uma fonte, acho que começar a entender essa relação timbrística e temporal na música, termina dando esse suporte para trabalhar com esse tema. Que visão que você tem sobre os experimentos que alguns autores já colocam nos seus discos a partir da música de algum tempo, e apenas para citar uma entre possíveis referências, o que você pensa como produtor e como apreciador da música também, sobre discos como o último do Lenine, por exemplo, onde ele tem sonoridades diferentes das outras fases dele. Sim. Discos conceituais, né? Discos que surgem como ruptura, né? Esse disco do Lenine, o Carbono, realmente é um disco um pouco mais hermético em relação aos demais. Ele mesmo diz isso, até a forma de trabalhar é diferente. Tem artistas, Nelson, sinceramente, que tem esse punch, tem esse know-how, inclusive histórico, para fazer isso, né? Alguns já mergulham na pretensão e na vaidade e fazem isso talvez antes da hora, né? E quem sou eu para dizer a hora?
exata, mas eu enxergo dessa forma, né? E o Lenine, por exemplo, fez um disco um pouco mais, assim, menos palatável, digamos, mas é só um exemplo, né? Ele já fez tantos outros que a música dele toca na rádio, claro, em todos os tipos de rádio, não só a rádio pública, é uma música que tem uma penetração forte. Então tem artista, resumindo, que pode, há quem possa e há quem não possa, há quem tem o punch e há quem não tem. No rádio a gente não consegue explicar, ou consegue pelo menos observar, por que tem caras que conseguem, talento, ponto. Tocar nas outras rádios, no circuito comercial, por exemplo, que ele atinge um tipo de público e consegue fazer discos conceituais que tocam em programas muito especiais, que você fica discutindo o conteúdo da sonoridade, por exemplo, como música ligeira que você faz. Estou fazendo referência ao Lenine, mas caberiam outros tantos. Sim. Mas a gente vive realmente, não tem como tirar do contexto, né? A gente vive uma crise gravíssima, midiática, que vem se arrastando há décadas, né? Hoje a gente talvez tenha chegado no pior momento delas e a tendência é dar uma piorada e quem sabe um dia haver uma ruptura, né? Porque a publicidade e o mercado terminaram dominando todas as ações, né? O entretenimento hoje terminou substituindo a cultura, e substitui a crítica, e substitui o conceito, e substitui tudo. É devastador, é devastador. E, ao lado disso, crises de gestão pública e até gestão midiática, gestão de pauta mesmo, conteúdo. Então, para um artista desse tocar num circuito comercial, não é a força da sua música e a gente não vai se enganar com isso. É porque o Lenine atingiu a novela, é porque o Lenine tocou num programa dominical, televisivo qualquer. E aí sim, essas rádios, depois de legitimado esse trabalho pelas emissoras de TV, ela termina executando. Mas é óbvio que isso não parte dos produtores lá, porque acha legal. Até eu imagino que devam ser pesquisadores também, boas pessoas. A questão não é isso, não é essa. Mas realmente a questão da publicidade substituiu a filosofia, substituiu a antropologia, a sociologia, substituiu tudo, né? Tá todo mundo atrelado a ela. É algo inimaginável. Até nesse livro recente, Mário Vargas Llosa fala sobre a civilização do espetáculo. Ele cita justamente isso, a ditadura do entretenimento, né? Temos que nos entreter a todo custo. Mas não tem como nos entreter pensando, não tem como nos entreter tendo a arte como farol, a dignidade como farol, ou a gente precisa trazer essa questão da alegria, da dança e do entretenimento sob o pano do sexismo, do machismo, da pornografia para uma criança de 10 anos. Por quê? Né, que isso deve ser feito dessa forma. E há uma legitimação pela mídia comercial desse tipo de temática. E isso é muito perigoso. E é a mesma mídia, só para tentar fechar essa questão, que bate tanto na questão da corrupção, por exemplo, né, dos desvios, não querendo misturar muitos assuntos, mas já misturando, isso tem uma conexão. Eles atuam da mesma maneira. Se a gente está no país do Jabá, por exemplo, e você legitima uma obra que você sabe que traz esses temas de sexismo, machismo, pornografia e violência, como você legitima no programa mais importante da emissora mais vista do país? O que você está fazendo? Não é corrupção também? Você não está recebendo um dinheiro para legitimar aquela manifestação cultural e artística? Isso é arriscadíssimo, porque a gente impõe como a música vigente naquele período histórico do país para a população como se aquilo fosse bacana. Perdão, vai ter que cortar. Perdão, me empolguei aqui. Como se aquilo fosse bacana, como se aquilo fosse bom. E não é. Eu tenho certeza que os produtores de lá sabem disso, né? Mas os anunciantes são mais fortes. A gente tem aí a música sertaneja com uma bancada fortíssima, né? Com alguns escritórios que comandam tudo isso. E artistas sendo empregados desses escritórios. Ou seja, poderia ser qualquer um ali, fazendo aquele mesmo trabalho. E isso sim é preocupante, né? Então, assim, migrar para o circuito comercial, sim, depois de legitimado por esse sistema nefasto que a gente observa hoje em dia. O que você ouve no teu balaio? Do balaio que era te colocado, como Luiz Gonzaga e Roberto Carlos dentro de casa, a influência do irmão, o teu balaio, você pesquisa, tem, lógico, natural relação com isso no dia a dia, mas nos teus recantos,
onde você empresta seu ouvido? Olha, é bem amplo isso, né? Faço questão de tentar ouvir de tudo. Mas, como eu disse, a música brasileira termina imperando, né? Eu gosto muito de Wilson Simonal, Marco Ribas, Jorge Ben, Tim Maia, Cassiano, toda essa onda Black Brasil termina fazendo bastante minha cabeça. Mas, ultimamente, tenho ouvido coisas do rock contemporâneo americano, inglês, algumas bandas bem importantes que vem fazendo um trabalho que reúne essa tradição do blues com essa sonoridade mais adrenalizada e mais turbinada atual. Olha, tem muita coisa, né? O jazz, que é sempre presente, termina sendo uma escola, uma fonte de pesquisa e de busca, né? Muito importante. Você começa a perceber que o jazz terminou balizando todos esses outros gêneros, né? O soul, o funk, esse sambalanço brasileiro tem muito dos arranjos do jazz e das big bands, até o jazz, o soul jazz e todos os hibridismos gerados a partir disso. Então, assim, termina sendo bastante amplo. Eu estou mergulhando agora bem na borda ainda, né, na música erudita, para ler mais a respeito e aprender mais. Eu sempre achei lindíssimo, muito fascinante, mas era um universo um pouco distante do meu. Mas tenho me familiarizado um pouco mais com ele. Um outro recorte, a questão do trabalho na web, com doc, com vídeo. A gente estava gravando aqui na rádio e para a TV, na multiplataforma que a gente comentou, né? Fazer o rádio ser assistido também no ar, e você está lidando lá com a linguagem do material que precisa de imagem para poder ele falar, usando uma expressão. Sim. Eu sou formado em rádio e TV, né, Nelson? Eu sou de uma época que uma câmera, enfim, que filmasse com uma qualidade razoável era o preço de um carro, né? Eu, assim, mexi muito pouco, eu confesso, durante a faculdade foi música e fiz a faculdade muito mais fora dela do que dentro. E depois tive acesso, pude ter acesso, né, aos meios de produção atuais, esse barateamento, essa acessibilidade foi bem maior. E juntar as duas paixões sempre foi um objetivo, né? Música e audiovisual, como fazer com que isso acontecesse de maneira natural. E o Chico tem uma frase interessante também, a gente aprende muito com aquilo que a gente não sabe, né? Então, caminhar nessas bordas das zonas de conforto terminou sendo um grande objetivo para mim, de várias coisas que eu não sei, que são muitas, né? A maioria das coisas. Então eu tento buscar justamente nessa coisa que eu não sei. Então, claro, montagem da ilha de edição, o equipamento correto, a lente correta, a linguagem a ser usada, impressa. E, claro, o apoio, né, dos amigos, que a gente não faz nada sozinho, né? Na Quelemo Filmes, por exemplo, que é a produtora que a gente está montando, tem o meu grande amigo, parceiro Conrado, da Cax, que me ensina muito, a gente realmente tem aprendido muito junto. E muito do que eu tenho feito aí devo a ele também, que foi um cara que confiou, que, né, tem a trajetória, tem a formação, mas o equipamento atual é totalmente diferente. Claro. E com o tempo eu fui pegando e os trabalhos têm saído pelo menos com muita vibração, assim, com muita dignidade. Tem tocado? Muito pouco. Só em casa, mesmo quietinho ali, trancado. Apesar dessa questão da publicidade, do mercado que a gente comentou, comercial, de todas as suas regras, nunca foi tão fácil no sentido tecnológico de produzir música em função das tecnologias. E muita gente tentando soltar selo aí e se metendo a colocar música na praça. O rádio e essas outras plataformas vão acabar fugindo um pouco do controle desse sistema que a gente falou. As pessoas podem plugar lá no streaming, sim, ouvir. Eu tenho um amigo em outros cantos do mundo que eu ouço, sim, barulhos que eles fazem lá e troca com a gente. Eu acho que já fugiu, né? Eu acho que eles vão conviver, sim, em harmonia, como já convivem, né? Eu imagino que, por exemplo, vamos dar uma plataforma lá, Spotify. Você termina ditando o que o Spotify vai te oferecer, o que você gosta mais. Então, através desse tagueamento, ele vai te oferecer. O rádio, claro que você sintoniza na emissora que você tem uma predileção, um horário X, mas ele sempre vai te surpreender. Ele sempre vai te trazer a surpresa, né?
E o streaming nem sempre. Se você, por exemplo, assinar qualquer plataforma dessa, ouvir um dia, 2, 3, já fiz essa experiência, 1 mês, 2, as coisas vão se repetir de uma maneira entediante. Então o rádio, como tem pessoas ali, claro que o Spotify e outras plataformas devem ter também, devam ter. Mas ali trabalhando o tempo todo para que isso ocorra de uma maneira mais fluida, eu ainda acho que o rádio tem o seu poder, inclusive exibindo músicas e playlists. É um poder, assim, claro, fincado nas tradições, claro, ligado a faixas etárias, né, diferentes. E é um outro detalhe também importante que a gente se esquece, né? Geralmente a música popular e o rádio comercial, então, é feito para faixas etárias de jovens, né? Desde os anos 50, o Hobsbawm fala isso na história social do jazz, quando o rock começou a penetrar no rádio, o jazz foi deixado de lado e o rock começou a dominar as emissoras e todas as paradas, os top 10 da vida. E com o tempo, isso virou a tônica, né? Música para velho, entre aspas, ou música para outras faixas etárias não tem mais. O perigo disso é que outras faixas etárias foram se adequando a esse repertório e esqueceram que existe uma evolução nisso e que é natural. Eu vou deixar de ouvir jazz porque virou música, eu quero ouvir música do jovem. Então eu vou ouvir um batidão aqui do funk agora porque eu quero ser eternamente jovem. Então isso foi um outro grande detalhe. Então a gente fala, por exemplo, para outras faixas etárias, o rádio vai continuar falando para esse público de 40, 50, 60, 70, como é o nosso público lá da Unesp FM, por exemplo, 30, 35 mais, ou, sei lá, universitários que pensam. O que você faz quando você não está ligado, atrelado, conectado, sintonizado à música? O que você gosta do seu dia a dia, se for o mesmo prato que você o deguste, não tem problema. Eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e o Francisco, minha esposa Cíntia também, querida, e procuro ficar com eles, gosto muito de cozinhar, e acho que descansar e curtir a minha família termina sendo nesse momento termina sendo o que eu mais gosto de fazer. Que traço o João tem do João pai? Olha, talvez muitos, viu? Muitos. Eu sou bem rígido com eles nesse aspecto da dignidade, né? E da alteridade também, se colocar no lugar do outro, para a gente viver com respeito. Acho que isso eu termino levando para a minha vida, para o meu trabalho, tanto no audiovisual como na rádio, no trato com as pessoas. A gente está precisando disso. Vivemos momentos de intolerância e se colocar no lugar do outro termina sendo o exercício e o legado, acho que, principais a se passar uma criança hoje. Quando o João olha no seu espelho, o que ele enxerga da Dona Zélia nele? É emocionante, né? Muito, né? Muito. Nessa questão da dignidade, principalmente, né? Do trabalho, da verdade, de buscar o respeito na rua, de colecionar amigos, voltar para casa sempre leve, com a certeza de ter feito o melhor. O João pai, então, é mais duro com o Pedro e o irmão do que o João o foi com você? Olha, talvez um pouco menos, viu? Talvez um pouco menos, ou a mesma coisa. Acho que é isso, né? Todo mundo foi guiado por um amor muito grande. A gente tenta acertar, é isso. Acho que e presente, né? Porque acertar distante e delegar isso ao trem termina sendo fácil, cômodo. A gente fica firme ali e tenta fazer o melhor. João Flávio Moraes Lima, obrigado por emprestar esse tempo seu conosco aqui e transferir essas informações, essas questões do dia a dia, das trajetórias de vida, como eu disse no começo, para a gente poder compartilhar histórias aqui no Câmara Livre. Nelson, obrigado. Agradeço, parabéns pelo programa. Vida longa. Valeu. A maioria das coisas eu não sei, como citou João Flávio Moraes de Lima, parafraseando Chico Buarque, se você não sabe, mergulhe. E toda semana você é convidado conosco aqui no Câmara Livre a compartilhar esses mergulhos nas histórias de vida. Até o próximo.